Se você come proteína demais, você corre o risco de acabar ganhando mais gordura do que você gostaria, ou então você vai acabar mijando todo o excesso para fora do seu corpo. Se você come proteína de menos, simplesmente não vai ter resultado suficiente nem perto do seu potencial máximo. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente se encaixa nesse meio termo? O primeiro passo é entender que depende do seu objetivo. E nesse vídeo eu vou falar da quantidade ideal de proteína por dia para ganhar massa e para perder gordura sem perder músculo também. Vamos nessa! Meu nome é Guilherme Rossi, sou nutricionista e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre esse tema da quantidade ideal de proteína, que é um tema bem confuso. Então vamos lá. Antes de pensar em quanto de proteína você deve comer, a gente precisa analisar como é o seu estilo de vida e principalmente como é que é seu estilo de treino também. Se você treina frequentemente e com intensidade, usando cargas elevadas e aumentando progressivamente essas cargas, as suas necessidades são muito diferentes de uma pessoa que treina enquanto olha o Instagram ou enquanto conversa em excesso entre uma série e outra, né? Treino tem que ser coisa séria, deixa a conversinha para depois, porque isso acaba com o seu treino. Quando a gente define que você faz parte de um grupo de pessoas com uma necessidade diferente, já que os estímulos ao seu corpo são diferentes também, a coisa começa a andar e as conclusões vão melhorando um pouco. Por exemplo, esse estudo de 2020 na Universidade de Toronto selecionou indivíduos treinados, e isso você já viu que é uma coisa importante, porque uma pesquisa feita com frango não se aplica em quem é da maromba e treina pesado. Lembrando que frango é atitude, não é aparência. Enfim, para saber como seria a dinâmica com a ingestão de proteínas, eles analisaram como estavam as coisas usando um método chamado IAAO, que a tradução livre disso é Indicador da Oxidação de Aminoácidos. E para quem não sabe, os aminoácidos são os bloquinhos que compõem as proteínas, e existem vários tipos deles. Esse método funciona mais ou menos assim, ó. Nós, como seres humanos, a gente pode produzir algumas proteínas dentro da gente, enquanto outras a gente precisa obrigatoriamente ingerir na dieta. Os cientistas usam esse método IAAO para rastrear quando essa nossa produção interna de proteína se encerra, e isso significa que a ingestão alcançou a quantidade de proteína necessária. Você não está mais precisando sintetizar dentro de você. Nesse caso, eles encontraram essa quantidade necessária em aproximadamente 2 gramas por quilo. E já eu vou explicar como calcular isso se você tiver dúvida, então fica tranquilo. Mas esse não foi um estudo com muita gente sendo analisada, né? Então vamos olhar mais um pouquinho. Esse daqui é um posicionamento da ISSN, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Foi publicado lá em 2017, mas ainda é bem relevante. Ele diz que uma ingestão entre 1,4 e 2 gramas por quilo por dia de proteína já é suficiente para a maioria das pessoas. O bom desse posicionamento é que ele leva em consideração vários outros estudos dentro de um só. Porém, alguns estudos são mais antigos e o método de avaliar o metabolismo da proteína no corpo é diferente e muitas vezes inferior ao IAAO que eu citei no último estudo que foi feito em Toronto. Eu acho que trabalhar com o valor de proteína entre 1,6 e 2 gramas por quilo já é suficiente na maioria dos casos. É fácil de bater, sai bem barato para você fazer na sua dieta e muitas vezes também nem é necessário suplementar para alcançar essa quantidade. Onde você vai se encaixar dentro dessa meta depende de muitas coisas, como por exemplo seu volume de treino, sua idade, composição corporal, ingestão de calorias e o seu nível de treinamento. Agora é importante entender que a dinâmica muda um pouco quando você sai do bulking, que é a fase de ganho, e começa a entrar num processo de queima de gordura, numa fase de redução de gordura. Quando a gente está comendo muita caloria, geralmente a gente come também muito carboidrato. E o carboidrato ele tem um efeito poupador das proteínas. Ou seja, quando é necessário reduzir as calorias para emagrecer e, consequentemente, reduzir o carbo, pode ser que a sua necessidade diária de proteínas aumente. E o próprio posicionamento da ISSN fala sobre isso. Quando em restrição calórica, o recomendado pode ser maior do que 1,4 a 2 gramas por quilo. Isso para tentar manter mais a massa magra durante o emagrecimento. Além disso, esse valor pode ir até mais de 3 gramas por quilo e ainda gerar efeitos positivos quando você estiver nessa fase de redução de gordura, incluindo efeitos como mais saciedade, mais chance de segurar a massa magra enquanto você seca. Mas tem que tomar cuidado, né? E lembrar que a proteína também tem caloria. Ou seja, se você exagerar na proteína, você vai acabar exagerando no consumo de calorias também, e isso vai pesar no teu saldo final e provavelmente dificultar o seu emagrecimento se você não estiver reduzindo essas calorias de outro lugar da sua dieta. E quanto à segurança da proteína, mesmo com um consumo bem elevado, entre 2,5 e 3,3 gramas por quilo, e por um longo período, o consumo parece ser muito seguro. Então se concentra para bater a meta na cozinha e
treinar pesado depois para essas proteínas terem para onde ir. Eu acho que em pouquíssimos casos a gente vai acabar usando essa margem aí, passando desses 3,3. Apesar de ser muito seguro, acaba que com muito menos proteína você já consegue bem os efeitos de saciedade e de retenção da massa muscular também. E aí usar mais proteína do que isso seria basicamente um desperdício de caloria. Então vai muito da preferência da pessoa também. Eu conheço pessoas que preferem comer mais carboidrato quando tem uma margem de calorias sobrando, e eu tenho pessoas que eu conheço que gostam mais de colocar essas calorias em proteína. Então também vai da sua preferência, não só da sua necessidade. Agora vamos lá para a parte prática do negócio. O que diabos eu vou fazer com esses 1,6, 2,0 grama por quilo, etc. É bem simples, você vai multiplicar pelo seu peso total em quilos. Então, por exemplo, se você pesa 65 quilos, e você vai começar com o valor mais baixo que eu recomendei, aí por volta de 1,6 gramas por quilo para testar, você consegue multiplicar aí 1,6 por 65 e isso vai dar 104 gramas de proteína por dia, certo? E aí que entra um segredinho muito importante que você precisa entender para fazer essas contas. 104 gramas de proteína é muito diferente de 104 gramas de algum alimento que possui proteína, como a carne, por exemplo. Cada alimento vai ter uma quantidade específica do nutriente dentro dele. Proteína é um nutriente, carne é um alimento. No alimento, em cada 100 gramas de patinho moído, por exemplo, tem cerca de 30 gramas de proteína, que é o nutriente. E é assim, simples que você vai calcular. Eu recomendo que você use aplicativos como Fat Secret, MyFitnessPal, que são gratuitos e você pode registrar o que você come durante alguns dias para calcular e ver se a sua proteína está dentro de um nível legal desses que eu citei, que os estudos citaram. E não vacila nisso não, porque é fácil pra caramba. E também, lógico, não vacila com o like. Se você assistiu até aqui, eu mereço, né? E agora, resumindo, para bater o prego no caixão dos proteinofóbicos, não tente calcular a sua dieta de cabeça. Baixa um aplicativo grátis aí, desses que eu citei, registra o que você come em um dia, é muito fácil, em 2 minutos você coloca tudo lá e vê se está de acordo. Você não precisa registrar todo dia, registra alguns dias, mexe um pouquinho lá, brinca, tenta chegar em valores diferentes, vê como você faz para chegar lá, seja curioso, entendeu? Curiosa, isso vai melhorar muito a maneira como você se relaciona com a sua alimentação e você vai explorar outras possibilidades e extrair benefícios disso também. Bom, e para fechar, preste atenção nos seus resultados. Sempre analise, tire fotos, tire medidas, acompanhe direitinho como você está evoluindo para você saber o que está certo e o que está errado. A partir disso, você melhora o que está errado. Beleza? A gente se vê na próxima.